Para concluir, os passos que Deus precisamos dar: conhecer a nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Eu não vou nem entrar na tomar a cruz, que ia tomar muito tempo, mas Jesus está falando com os seus discípulos ali de tomarmos as nossas responsabilidades. Quantos aqui sabem qual é o teu verdadeiro propósito nessa terra? Quantos aqui sabem para que foi criado? Quantos aqui sabem que às vezes está vivendo no lugar errado, que era para estar no campo missionário e ainda não atendeu o chamado de Deus? É contigo mesmo que Deus está falando. Quantos estão fugindo das responsabilidades da sua cruz? A cruz não é o esposo, não, tá? Até porque se eu fosse cruz de região, coitado dela para me carregar. Estou com 130. A cruz são as nossas responsabilidades que Deus deu aqui na terra. Se a tua cruz é ajudar o pastor a carregar a dele, cumpra a sua missão. Mas entenda que você tem uma cruz pessoal. Você tem parte do ministério, mas também Deus tem uma parte contigo. E se você não estiver cumprindo a sua parte, você não é digno de seguir a Jesus, porque esse é o segundo passo. Tomar as suas responsabilidades. Seguir a Jesus. Estar pronto para morrer por Ele. E aí Paulo vem e nos lembra. Agora volta ao início. Entende que o processo, na verdade, é um ciclo com uma aliança. Cada vez que você se conhece, você descobre coisas que você tem para negar. Cada vez que você consegue negar essas coisas, você consegue assumir mais a sua responsabilidade. Cada vez que você assume a sua responsabilidade, você fica mais confiante em poder morrer pelo reino, morrer para Jesus. E depois que você alcança esse padrão, você começa a se examinar e volta para o início. Porque aí você descobre mais algo em você. Você descobre mais alguma coisa para negar. E você descobre mais um pouco a sua responsabilidade. E você então fica mais confiante para morrer pelo Evangelho. E aí você faz a análise de novo e volta para o início. Esse é o processo da santificação. Porém, para terminar, Hebreus 5, 11 ao 14 vai nos dizer que há muitos velhos na igreja, não de idade, mas de cristianismo, que ainda tem que ser tratado com leitinho, pastor. Os crentes mimimi, os crentes manhentos, mimados, crente manhoso. E o escritor aos Hebreus vai dizer: sabe por que existe esse tipo de crente? Que na verdade era para ser mestre, era para ser professor da EBD, era para ser pregador. E ainda o pastor tem que ter cuidado para falar, escolher as palavras, pastor. É ou não é? Com a alma são lavadas agora. Escolher as palavras, porque se eu falar um pouco assim, ela não vai vir no culto à noite. Acontece isso, pastor? Acontece não, aqui não. É Deus falando? Escolher as palavras, porque senão vai ficar um mês sem aparecer na igreja. Vai mudar de igreja. E na verdade, pelo tempo, se estivesse fazendo esse processo do que está na Bíblia, na verdade já era para ser mestre. Eu vou ser bem sincero a você, eu tenho em minha mente, eu vivo isso, tá? Eu tenho em minha mente que, na verdade, o tempo que a gente pode considerar, isso vai variar de acordo com cada um, mas um tempo médio que a gente pode considerar um crente beber na fé, são 3 anos só, e acabou. 3 anos é o que a gente pode considerar, para mim, de todos os meus estudos que eu já fiz até hoje, em média, uns vão ser um pouco mais, um pouco menos, mas tolerável, gira em torno de 3 anos de crente. A partir daí, meu amigo, já tem que começar a tomar um alimento mais sólido. Já tem que começar a chamar na responsabilidade. Já tem que começar a trabalhar. Já tem que começar a evangelizar. Já tem que começar a visitar. Já tem que começar a ter oportunidade na igreja. Porque já não pode mais ser considerado crente novo, crente menino, crente bebê, não.
Jesus fez um discipulado de 3 anos e meio e eu considero o maior seminário teológico de todos os tempos. Mas foi só 3 anos e meio. E olha o que Jesus deixou na terra. Olha a qualidade dos apóstolos. Mas eles só se tornaram aquela potência depois do Pentecoste. Ok. E agora que a gente, ao aceitar Jesus, já recebe o Espírito Santo? Qual é a tua desculpa? Aleluia. Eles levaram 45 dias para receber o Espírito Santo. E agora que a gente aceita Jesus e já vem o Espírito Santo no pacote? Como? Qual é a diferença? Eu creio que Deus falou com todos nós nesta manhã. Eu já cumpri o tempo que foi nos dado, tinha muito mais a dizer, mas eu creio que foi o suficiente para Deus falar conosco nesta manhã. E que a gente venha fazer a nossa análise pessoal. Não precisa ninguém julgar ninguém, como nós estudamos aqui na EBD. É você contigo mesmo, é você e Deus. Mas faça uma análise, como é que está a sua caminhada com Deus. Quanto tempo você desperdiçou com tantas outras coisas sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar a face do Senhor. E a Bíblia é tão clara, que quando o seu povo se humilha, ora, busca a sua face, conversa os seus maus caminhos, o que acontece? Deus sara a nação inteira. Se a nossa nação está sofrendo, se a igreja está sofrendo, se nós estamos sofrendo, é porque não estamos fazendo o que deve ser feito, que é o buscar o processo da santificação. Comece hoje, como Paulo orienta no texto da ceia. Começa hoje analisando, examinando. Será que eu já neguei a mim mesmo? Será que eu sei o que eu tenho que negar em mim mesmo? Será que eu me conheço? Será que eu sei quem eu sou? Depois de analisarmos, vamos ver também se a gente está cumprindo a responsabilidade que Deus colocou em nossos ombros. Para Pedro foi muito claro. Jesus falou para ele: apacenta minhas ovelhas. E os outros que tiveram que descobrir sozinho? Já pensaram nisso? Mas o Espírito Santo está aí, ao seu lado. Se você orar, buscar, o Espírito Santo vai falar contigo individualmente. Quem nunca teve essa experiência é porque nunca buscou. Busque. E Deus vai falar contigo o que você tem que mudar em você mesmo. Não precisa um pastor chegar a você para te chamar a atenção. Não precisa, pastor, não precisa um líder. Não precisa um líder te dizer que você tem que chegar na hora, meu irmão. Não precisa um líder te chamar a atenção para você botar uma roupa decente. O Espírito Santo já faz isso de graça. É só você deixar, é só você ouvir, é só você abrir o seu coração e Deus vai falar com você. Deus vai te colocar na posição que Ele quer. E olha, sabe por quê? A pessoa mais interessada disso não acontecer na sua vida é o inferno. Porque quando você assumir a posição que Deus quer, quando você tomar a sua cruz, quando você descobrir o potencial que você tem, meu irmão, o inferno vai se abalar. Vidas vão ser libertas, vidas vão ser transformadas através da sua vida. E é por isso que o diabo bota tampões nos seus ouvidos, cansaço na sua vista e te dá sono, não deixa você ler a Bíblia. Busque ao Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo nesta manhã. E depois ceia. Porque o restante o Espírito Santo vai fazer depois que sairmos daqui. Ele vai continuar trabalhando. Eu tenho certeza que essa mensagem vai reverberar em seu coração por longos dias no final desse ano. E todo ano que vem você vai passar a fazer esse processo de santificação. E vocês vão ser uma bênção. Eu tenho certeza que eu vou voltar aqui, pastor. Quando o Rogério começar a cantar, ele vai ser todo mundo arrebatado, porque vai estar uma unção, uma glória muito maior do que já vemos aqui. Eu senti muita presença de Deus essa manhã, mas eu tenho certeza que Deus quer mais. Eu tenho certeza que pode mais. Eu tenho certeza que Deus vai operar poderosamente em nome de Jesus. Obrigado.